ler com os irmãos, no início dessa ministração, o texto de Efésios capítulo 4, o mesmo texto que foi lido no início da reunião. Quero ler com vocês a partir do versículo 11, capítulo 4, versículo 11 até o 16. Acompanhe-nos na leitura, por gentileza. Diz assim o texto: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, ou para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, o tema da mensagem desta noite diz assim: o ministério do Novo Testamento e a planta do templo. Então, daí os irmãos já têm uma ideia. Nós vamos falar acerca da obra de Deus que Ele realiza, ou o que o Novo Testamento nos ensina acerca da obra de Deus, e qual a relação dessa obra de Deus com a segunda parte do tema, que é a planta do templo. Então, quando falamos de o ministério de Deus no Novo Testamento, estamos falando acerca do propósito de Deus de acordo com o Novo Testamento. Falar, portanto, sobre ministério é falar aquilo que Deus está realizando. Ou seja, Deus ele tem uma obra a fazer. Não pense você que Deus criou os homens, anjos, criou todo o sistema e depois simplesmente Deus não sabe para onde Ele está indo nem o que vai acontecer. Deus, na sua soberania, Ele criou todas as coisas a partir de um propósito. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz que Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito. Então, desde o primeiro momento que Deus trouxe a criação à existência, que Deus começou a criar todas as coisas, Ele começou a dirigir todas as coisas para que essas coisas cumpram, portanto, o seu propósito divino. Então, falar em ministério do Novo Testamento é falar acerca da obra de Deus segundo a mensagem e o ensino do Novo Testamento. Falar então, a segunda parte do tema, que é a planta do templo, é falar como Deus vai realizar esse propósito, esta obra que Ele se propõe a fazer. Temos, portanto, no nosso tema, a obra, enquanto ministério, o cumprimento do ministério, e temos o como essa obra será realizada, qual é o modus operandi que essa obra é levada a cabo, na expressão a planta do templo. Planta enquanto o croquis do templo, tá bom? Então, portanto, esse é o sentido do nosso tema. Espero que todos vocês tenham compreendido. E o primeiro ponto que nós temos que entender nesta noite é que quando nós falamos sobre ministério, quando nós falamos sobre propósito divino, sobre a obra divina, nós sempre usamos uma palavra que é um tanto técnica, mas é uma palavra muito apropriada, que é a economia de Deus. A palavra economia do grego, né? Oikonomia, oikos, que é casa, nomia, que é lei, é falar sobre a lei de uma casa, ou como que Deus estabeleceu as regras, os parâmetros, o modo como Ele iria realizar a cabo o seu propósito. E falando, portanto, da economia de Deus, toda a Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, apresenta essa obra de Deus de alguma maneira.
Por isso que há dois testamentos, há o Antigo Testamento e há o Novo Testamento, que eles funcionam no âmbito da revelação como que um jogo de espelhos. Ou seja, o Antigo Testamento fala aquilo que fala o Novo Testamento. E o Novo Testamento fala aquilo que falou o Antigo Testamento. Alguém pergunta, ora, mas se falam a mesma coisa, por que dois testamentos? Exatamente como eu coloquei num jogo de espelhos, porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar, na verdade, a obra de Deus apresentada por meio de figuras, por meio de símbolos, enquanto que o Novo Testamento é o cumprimento, é a realização, é a realidade do que no Antigo era apenas uma figura, do que no Antigo era apenas um símbolo. Então nós precisamos olhar a Escritura dessa perspectiva, né? A figura no Antigo e a realidade no Novo. Poderíamos colocar de outra maneira, o tipo no Antigo e o antítipo no Novo Testamento. De modo que, no âmbito da economia de Deus, aparece uma figura, é uma figura que nos ajuda a entender o que é esta obra de Deus e como essa obra acontece. Eu convido vocês, a partir de agora, a pensarem comigo essa figura que é central no Antigo Testamento e que aparece como realidade e no Novo Testamento, que é a figura do templo. Então, quando nós falamos da economia de Deus, falamos sobre o propósito de Deus, falamos do modo como Deus leva a cabo a sua obra, a Escritura usa uma figura que é a figura do templo, para ilustrar essa obra de Deus, para ilustrar esse propósito divino. E esse templo aparece, portanto, no Antigo Testamento como uma figura, e também aparece no Novo Testamento como uma realidade, tá bom? De modo então que eu chamo os irmãos a pensarem comigo agora, portanto, pensarmos a questão do propósito de Deus a partir da figura do templo e da realidade do templo. Falando da figura do templo, é básico nós entendermos que o Antigo Testamento nos mostra um templo construído por Salomão. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Um templo construído por Salomão. Esse mesmo templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor, por ocasião do sítio, né? E do cerco que o rei de Babilônia fez contra Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. E então nós temos, depois de 70 anos, a reconstrução desse templo. Guardem no coração esses três momentos: a construção do templo, a destruição do templo e a restauração do templo. Salomão constrói o templo, Nabucodonosor destrói o templo, e no período pós-exílico, o templo ele é restaurado nos tempos de Ageu, Zacarias, né, por meio de Zorobabel, de Josué e outros personagens bíblicos daquele período. Olhando então para esse templo, nós vamos encontrar a sua relação com a realidade no Novo Testamento. Isso porque, como o Antigo e o Novo Testamento trabalham como que um jogo de espelhos, aquele templo do Antigo Testamento, certamente ele era apenas uma representação de algo que viria a ser realidade no Novo Testamento. A própria Escritura é clara a nos dizer, porque neste momento alguém poderia questionar dizendo: ah, pastor, negativo, a Bíblia diz que aquele templo do Antigo Testamento tinha uma função real, tinha uma função concreta, porque ali era a casa de Deus, conforme consta no Antigo Testamento. Eu concordo com você que se chamava a casa de Deus, né, aquele lugar. Até mesmo quando Deus falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus teria dito assim: olha, e vocês me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Entretanto, quando Salomão construiu aquele templo e dedicou aquele templo a Deus, Salomão, como que num lapso de revelação, como que numa percepção espiritual, né, de repente eu creio que uma luz o iluminou, e na hora da oração de dedicação daquele templo, ele disse para Deus assim: ó Senhor, Tu enches
a terra, tu que enches os céus, e tu que enches o céu dos céus, porventura habitaria numa casa feita por mãos humanas? 1 Reis capítulo 8, palavras de Salomão. Ou seja, o próprio Salomão, que construiu o templo e o dedicou ao Senhor, ele teve naquele momento o entendimento de que Deus, na sua infinidade, na sua grandeza, na sua transcendência, jamais poderia ser contido dentro de uma casa feita por mãos humanas. E isso é repetido em outros 2 lugares, ou melhor, em outros 3 lugares das Escrituras. Vamos para Isaías capítulo 66, quando Isaías, quando Deus fala pela boca de Isaías as seguintes palavras: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Então daí vocês têm uma ideia da dimensão, desse Deus. É óbvio que até nesse aspecto, até quando Deus diz o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, até aqui ele está usando uma palavra humana para você entender. Mas é certo que nem os céus poderia ser o seu trono, uma vez que os céus e os céus dos céus e a terra e os universos não podem contê-lo. Mas é só para você ter uma ideia, é só para você ficar tomado de espanto quando Deus diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. É só para nos humilhar mesmo, sabe? É só para nos reduzir. E aí ele pergunta em seguida: e daí? Ou melhor, e aí? O que vocês acham? O céu é o meu trono, vão pensando, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão edificar para mim? Aqui é para o homem cair prostrado, humilhado, e falar: Senhor, homem algum, por mais sábio que seja, por mais espiritual que seja, jamais poderá edificar para ti casa alguma. Essa é a resposta: casa alguma. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão, ali diante do sinédrio, antes de morrer, ele declara, dizendo: porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Palavras que foram repetidas pelo apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Então daí se tem uma ideia que aquele templo do Antigo Testamento, se era dito que ele era a casa de Deus, só pode ser dito dessa maneira se for uma pedagogia, se for num sentido metafórico, se for num sentido simbólico, para você entender, aquele templo, enquanto casa de Deus, era apenas uma figura de um verdadeiro templo, este sim, capaz de conter o eterno. Ou seja, o templo do Antigo Testamento aponta para o templo do Novo Testamento. E é no Novo Testamento, portanto, que nós vamos encontrar o verdadeiro templo. Não se esqueçam que o templo do Antigo passou por quantas fases que eu falei? 3. A construção do templo, a destruição do templo e a reconstrução do templo. Tudo isso era uma prefiguração que apontava para uma realidade vindoura que só surge no Novo Testamento. E aqui, portanto, entramos diretamente no tema dessa noite: o ministério do Novo Testamento e a planta do templo. Ou seja, é aqui no Novo Testamento que nós vamos entender que templo é esse que Deus há de construir. Que templo é esse que Deus há de fazer para ser a sua morada, para ser a sua habitação? E se Deus vai fazer esse templo, será que Ele conta conosco para a edificação dessa grande casa para Ele? E se Ele conta conosco, porventura, nós também não teremos que conhecer a planta desse templo? Quem já se viu um mestre de obra, um pedreiro, que vai construir uma casa e primeiramente não pede a planta da casa? Dá-me o croquis para que eu possa construir segundo o desejo daquela pessoa que está encomendando aquela obra. Então Deus tem um templo também a edificar no Novo Testamento, a semelhança da figura do Antigo. Ficou estranho, né? A semelhança da figura, não. É um templo em realidade que foi
figurado no Antigo Testamento por aquele templo dos judeus. E nós, portanto, temos que saber como é esse templo e qual a planta desse templo. Ou melhor, e qual a planta desse templo. E entramos, portanto, aqui agora na mensagem dessa noite. Interessante que o Evangelho de João, ele começa com as seguintes palavras, presta atenção. No princípio era o Verbo. Pense comigo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele diz, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que do que foi feito se fez. E aí ele vai discorrendo acerca do Verbo, falando do seu ser, que ele é Deus, fala da sua obra, que é a criação, fala da sua natureza, ele diz, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Fala, portanto, do Verbo, do ser, do Verbo, da obra do Verbo, até que no versículo 9 em diante ele começa dizendo, e o Verbo veio ao mundo. E aqui começa todo o sentido. O Verbo, ele entra no mundo, até que chega no versículo 14, ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Interessante que a palavra habitou, desse capítulo 1, versículo 14 de João, se você ler esse texto no grego, você leria literalmente da seguinte maneira, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, quando o Verbo, ele se faz carne, ele se veste de um corpo humano, ele se veste de uma tenda, ele se veste desse corpo que é chamado biblicamente de tabernáculo. Daí a ideia, presta atenção, quando lá em Êxodo 25, versículo 8, Deus disse para Moisés, faça-me um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo de Israel. Mas olhem para mim por um momento, pensem comigo, como Deus vai habitar no meio das 12 tribos de Israel. Imagine Deus descendo no meio do povo. Não morreriam todos pelo fulgor da glória, da presença do Eterno? Então ele diz, olha, para eu habitar no meio de vocês, eu vou precisar de um corpo, eu vou precisar de uma tenda, vou precisar de um tabernáculo. Então a ideia do tabernáculo do Antigo Testamento é que aquela tenda estava ali para cobrir a glória da divindade. É como que a divindade, enquanto a sua glória, estivesse dentro daquela tenda, e Deus, portanto, no meio do seu povo, e o povo então não era atingido pela glória, porque aquele tabernáculo encobria. Mas isso era apenas uma figura. Preste atenção, porque a concretização dessa figura se dá quando diz, e o Verbo se fez carne. Ele entra num tabernáculo humano, e agora habitando uma tenda humana, o corpo humano, está lá o Cristo de Deus, o Logos eterno, aquele de quem é dito que é Deus andando entre os homens. Quando os olhavam, viam Jesus de Nazaré, sem aparência, sem formosura, como quando alguém olhava lá no deserto. Vamos voltar para o Antigo Testamento, é um jogo de espelhos, eu vou lá e venho aqui, vai prestando atenção. Quando olhavam que viu aquela tenda no deserto, diz a Escritura que era uma tenda feita de peles de animais marinhos, peles de carneiro, de cabrito, uma pele remendada junta na outra, costurada uma à outra. Quem olhasse aquela tenda no deserto, imagina aquela tenda empoeirada, da poeira do deserto. Uma tenda que não tinha aparência, nem formosura. É como olhar para o Jesus de Nazaré no Novo Testamento, sem aparência, nem formosura. Ninguém dava nada por aquela tenda, ninguém dava nada por Jesus de Nazaré. Mas dentro daquele corpo, dentro daquela humanidade, dentro daquele tabernáculo humano que era Jesus de Nazaré, estava o Logos habitando, andando entre os homens. E onde, portanto, Jesus tocava, era o Cristo que tocava. Onde Jesus entrava, era o Cristo de Deus que entrava. O Cristo de Deus encarnado, Jesus de Nazaré, é o templo construído, é aquela primeira etapa
de que nós falamos do templo do Antigo Testamento. Agora, esse Jesus de Nazaré, que é o templo vivo do Cristo de Deus, deveria passar pelo mesmo processo que o outro templo passou. Quais são as 3 etapas? A construção do templo, a destruição do templo e a reconstrução do templo. Portanto, a realidade, nós temos o Cristo de Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Esse templo aqui, no qual estava o Cristo, também deveria ser o quê? Destruído. E também deveria ser o quê? Reconstruído. Isso se dá exatamente por meio do nascimento, que seja a encarnação do verbo, seria a construção do templo. A sua morte, a destruição do templo. A sua ressurreição dos mortos, a reconstrução do templo. Alguém diz, pastor, você é um camarada cheio de muitas ideias bacanas, bonitas, né? Até parece, ficou bacana, fica bom essa relação, mas não é nenhuma invenção da sua cabeça? De onde é que você tira essas ideias assim meio diferentes, né? Leia comigo, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2, e veja o que o próprio Jesus diz a este respeito. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 20 a 22, diz assim, ou melhor, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 19. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário. Veja que aí diz, destruí vós. É como que dissesse, destruam vocês este templo. Isso porque Jesus acabara de sair do templo. Ele tinha purificado aquele templo de Salomão, que fora destruído e agora reconstruído. Está lá Jesus dentro do templo reconstruído, dizendo, destruí este templo, e eu em 3 dias haverei de reconstruí-lo. Olha o que aconteceu no versículo 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Está de brincadeira, ué. Isso porque os judeus estavam olhando para o templo físico, aquele templo do Antigo Testamento. Mas nesse texto de João, nós vemos o encontro do tipo com o antítipo. Vemos o encontro da figura com a realidade. Olha o versículo 20. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Os irmãos percebem que essa é uma verdade, que o próprio Cristo é quem instaura tal verdade, é o próprio Cristo quem faz a relação entre o significado do templo do Antigo Testamento com a sua realidade no Novo Testamento. Portanto, Cristo está dizendo, esse Jesus que vocês estão vendo, esse Jesus de Nazaré que vocês veem, é o templo no qual está o Cristo de Deus. E esse templo será destruído por vocês. E ao ser destruído, eu vou ressuscitar esse templo. Olha o que diz no versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Portanto, o Cristo encarnado, primeiro templo. O Cristo crucificado, a destruição do templo. O Cristo ressurreto, a reconstrução, o reestabelecimento desse templo. Alguém diz, puxa, bacana, mas onde é que nós entramos nessa história? Porque a pregação da palavra não deve ter apenas aspectos informativos, como até agora eu trouxe para vocês. Até agora o que eu disse para vocês é que quando se fala da obra de Deus, nós vemos essa obra enquanto a economia de Deus no Antigo e Novo Testamento, que trabalham num jogo entre figura e realidade. E mostrei que a figura central da Escritura, que fala da obra de Deus, é o templo, que se encontra como figura no Antigo Testamento,
o templo construído, o templo destruído e o templo restaurado, que encontra sua realidade no Novo Testamento. O Cristo encarnado, o primeiro templo, o Cristo crucificado seria o templo destruído, e o Cristo ressurreto, o templo reconstruído. São informações que até agora nós trouxemos, mas a pregação deve incluir agora o aspecto, no sentido de onde é que eu, Alexandre, você, Eula, Marquinhos, Almir, onde cada um de nós entra nessa história? Onde é que eu devo compreender o processo pelo qual eu passo, a obra a qual eu pertenço? Entenda você uma coisa maravilhosa. Vamos olhar mais uma vez para a figura do Antigo Testamento. Imagine que aquele templo de Salomão era muito belo, muito maravilhoso. Quando ele foi destruído, no tempo de Nabucodonosor, 70 anos depois, agora na sua reconstrução, estavam lá as pessoas antigas, os anciãos, diz o livro de Ageu, reconstruindo o templo. Imagine vocês, ele pegando aquelas pedras sujas, queimadas, do primeiro templo, porque o templo foi queimado, e eles pegando aquelas pedras cheias de borrões, toda cheia de carvão, sujas, trazendo, lavando, limpando e reconstruindo o templo. E diz o livro de Ageu que esses anciãos, vendo aquela reconstrução, eles choravam de tristeza, porque era tão belo o primeiro templo, e esse segundo restaurado não vai ficar tão bom assim. E nesse momento, enquanto esses anciãos reconstruindo choravam, entra o profeta Ageu e diz: olha, por que vocês estão chorando? Deus manda dizer o seguinte, que a glória deste segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Puxa, tem que ser palavra de Deus, porque não havia sentido humanamente falando. E talvez alguma pessoa pode agora ficar comparando, né? O templo de Salomão com o templo reconstruído, e comparando a beleza e comparando a glória. E talvez até apareça alguém usando Mateus capítulo 24 para dizer que quando Jesus saía do templo em Mateus 24, naquele templo que era o templo reconstruído, e ali diziam, os discípulos para Jesus: olha Jesus, olha a arquitetura do templo, olha que coisa bonita. Talvez alguém fique tentando encontrar essa relação e se esquece que devemos ler o Antigo Testamento, essas figuras, buscando entendê-los quanto à sua realidade. Ou seja, podemos afirmar categoricamente, e aqui entra você e entra eu nesse processo: Cristo encarnado, o primeiro templo; Cristo crucificado, o templo destruído; Cristo ressurreto, o segundo templo, o templo restaurado. E você pode pegar agora as palavras de Joel, ou melhor, de Ageu, e trazer para cá, e olhando para o Cristo encarnado, diz: ele tem uma glória. O Cristo crucificado, como ficou o seu corpo reduzido à morte, reduzido à palidez, um corpo gélido, um corpo sepultado. Agora, quando esse Cristo ele sai no 8º dia, quando ele sai daquele sepulcro, agora ele sai com um corpo totalmente glorificado, com um corpo de glória, um corpo impoluto, um corpo não tocado pela corrupção, ou seja, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo de honra, um corpo de poder, um corpo de glória. E portanto esse Cristo ressurreto agora tem a glória muito maior do que a glória do Cristo tão somente encarnado. Não é nenhum desmerecimento, mas é que quando Deus tem uma economia, Ele tem um propósito, Ele trabalha nesses termos. Quando Cristo se encarna, a glória se oculta naquele templo. Quando Cristo ressuscita, a glória agora satura aquele templo, e agora essa glória afeta todo esse templo, e portanto é um Cristo glorioso. Basta que vocês se lembrem de Filipenses capítulo 2, quando falando da encarnação, da morte e da ressurreição do Cristo,
mediante esse templo ou corpo humano, diz que o Cristo de Deus, sendo Deus, olha só como tem glória, mas é uma glória que se oculta. Diz que ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou. E ele então se fez homem, à semelhança de homem, se tornou o servo dos homens. Aqui está o primeiro templo, tem glória, que maravilha que tem glória. Mas agora ele está reduzido a uma imagem de homem, como servo de homem. Essa glória está oculta, ninguém pode ver, salvo Pedro, Tiago e João, que viu essa glória no Monte da Transfiguração, mas os demais viam apenas aquele templo, aquele corpo ainda tocado pela corrupção. E então é dito que ele também sofreu a morte de cruz, e então ele desceu às regiões mais baixas da terra. Olha o templo destruído, o Cristo de Deus tão glorioso, agora nas regiões mais baixas da terra, desceu ao inferno, foi tragado pela morte. Mas é dito que ao terceiro dia, lá vem o Filho de Deus, saindo do Hades. Eu estou escrevendo um livro chamado Os Caminhos da Vida. Nesse livro, nesse momento que narra esse episódio, é dito que quando ele entra no Hades, é como que tivesse uma grande inscrição do lado de fora do Hades, como diz um certo poeta da antiguidade, dizendo: deixai aqui toda a vossa esperança, vós que entrais. Eu narro esse episódio, juntando a literatura com a escritora. O Cristo de Deus entra, e ali ele é tragado pela morte totalmente. Mas ao terceiro dia, lá vem agora o Cristo fazendo o caminho inverso. E quando ele chega diante dessas portas, agora pelo lado de dentro, o que estaria escrito? Eu sou a ressurreição e a vida. E esses portões são abertos, seus grilhões são rompidos, seus ferrolhos são despedaçados. E agora, sai agora o Cristo de Deus da morte para reconstruir aquele templo, que é o corpo humano de Jesus, que jazia hirto naquele sepulcro. E quando ele entra, todos os inimigos ali dentro, a morte, a lei, os vermes, os gusanos, o diabo, os guardas, todos ali têm que se render àquele que é a ressurreição. Ele ressuscita aquele corpo outrora mórbido, agora é aquecido. É de dentro para fora que acontece essa ressurreição. É o poder da vida indissolúvel, que de dentro do interior daquele grão, começa agora a eliminar, a tirar, a romper, a vencer todos os elementos da morte. E naquele primeiro dia, ou que seja o oitavo dia, sai daquela sepultura o novo homem, o novo templo, com uma glória extraordinária. Voltando para Filipenses capítulo 2, que eu narrava agora há pouco, diz então que agora esse Cristo, ele é assunto aos céus, e então ele é exaltado, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, e ele é entronizado. Ele diz então, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e diante dele importa que toda língua confesse que ele é o Senhor, e que todo joelho se dobre diante dele. E eu pergunto, se é dito que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, se é dito que Deus lhe deu um nome sobremodo excelente, não é verdadeiro que a glória desse templo agora, do Cristo ressurreto, é maior do que a glória do primeiro templo, do Cristo encarnado? Ou não é? E você pergunta, mas até agora eu não sei onde eu entro nessa história. É que esse segundo templo é um templo muito maior do que o primeiro templo, que é o Cristo encarnado. Porque esse novo templo do Cristo em ressurreição, vamos usar aqui uma outra figura para vocês entenderem. João capítulo 12, versículo 24 e 25. Quando os gregos buscaram Jesus, semana passada o irmão Marquinhos falava desse texto, capítulo 12,
Quando os gregos vão atrás de Jesus e dizem: queremos ver Jesus, porque Jesus havia ressuscitado a Lázaro e a sua fama percorreu todos os lugares. E até os gregos agora queriam saber quem é esse que ressuscita os mortos. Imagina lá os gregos agora pensando: eu quero ver esse homem, porque se ele é capaz de ressuscitar os mortos, ele faz prodígios, faz sinais, ele faz maravilhas. Eles esperavam Jesus fazer um grande prodígio. Mas quando eles dizem: cadê Jesus? E lá vem Jesus. Jesus olha para os gregos. Primeira palavra de Jesus para os gregos. E eles na expectativa. O que vai acontecer? E Jesus: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Que vergonha, Jesus. Que vergonha. Jesus mata a gente de vergonha. Os homens vieram da Grécia, Jesus. Eles ouviram a tua fama. Faz um prodígio, que seja qualquer coisa, mas mostra-te. É a tua oportunidade de se mostrar ao mundo. E Jesus faz uma conversa dessa, uma conversa ruim. Conversa de morte é conversa ruim. Ou não é? É conversa boa? Não é conversa ruim? Jesus, vai lá, de novo. Vamos lá, Jesus. Os gregos vieram te ver. O que você tem para fazer, para realizar ou para dizer para eles? Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Eu sou o grão de trigo e eu estou na terra. Eu caí na terra, a sua encarnação. E vocês agora estão diante deste grão. Saibam, este grão de trigo, que é o primeiro templo. São figuras que nós estamos usando. Esse templo vai ser destruído. Esse grão de trigo vai morrer. Porque se ele não morrer, ele fica só. Se Jesus não morresse, ficaria só. Não teria sentido, razão para ele ter vindo. O grão não é jogado na terra só para ser lançado. Ele cai na terra para morrer. Mas o grão de trigo não morre para morrer, ele morre para ressuscitar. E é dito que quando esse grão, então, depois que ele morre, que a casca se rompe, do interior vai saindo o germe da vida, e vai crescendo e vai rompendo essa ressurreição, esse novo nascimento, até que então, bem no ápice dessa grande erva, dessa planta, começa a nascer os pendões. Eu fico imaginando Jesus, o grão de trigo, era um grão bonito, eu penso, um grãozão, né? Ou não, um grão. Não, xoxo não podia ser. Mirrado, porque mirrado não nasce. Mas eu penso num grão pungente. Muita vida no interior. Quase que rompendo de tanta vida. Ele morreu, cresceu. Agora ele diz, agora esse grão que morreu, ele produz muito fruto. Pensa nos pendões bonitos do Cristo ressurreto. Não sei se vocês já viram um pé de trigo. Se nunca viram, olhem na internet, veja a figura pelo menos. Aqueles pendões são muitos grãos que procederam do único grão. Ou seja, enquanto Cristo estava apenas encarnado, ele era o templo, o primeiro templo, ele era um grão. Era um grão pungente? Era, mas era um grão. Mas depois da sua morte, que ele ressuscita, além de receber o nome que está acima de todo nome, esse Cristo agora se torna um Cristo coletivo, porque ele se dispensa para dentro de vários grãos, de muitos grãos, e se torna aqueles grandes pendores do trigo. Cristo agora continua encarnado dentro de cada um de nós.
grão Marquinhos, grão Eula, grão Natália, grão Bilu, grão Dila, grão Marcinho, grão Almir, grão Loura, Nilva, grão Terezinha, é um grão, Terezinha, grão. Ah, o grão Raimundo, que maravilha. Grão, cada um de vocês que estão em casa, um grão. Voltando para a figura do templo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo em ressurreição, esse templo reconstruído, agora ganha dimensões jamais vistas. Porque agora, esse novo templo, ele agora é construído por muitas pedras. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 a 6. Ele diz: e nós também, como pedras que vivem, nós somos edificados uma casa, uma habitação para Deus. Efésios 2, 20 a 22. E vós também sois edificados uma casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Pedra Marcinho, pedra Almir, pedra Eula, pedra Marquinhos, cada um de nós somos um grão, cada um de nós uma pedra, todos nós um grande templo, juntamente com Cristo. E Cristo, nesse grande templo, Ele é a pedra fundamental, porque somos edificados sobre Ele. Ele é a pedra de esquina, porque nele tudo se ajusta. E Ele é a pedra de arremate, porque Ele é a conclusão. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Nesse grande templo de Deus, a grande verdade dessa mensagem é que a obra de Deus no Novo Testamento consiste na edificação deste templo, esse templo Cristo coletivo, do qual fazemos parte. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Olhe para mim por um momento. Entenda claramente isso. Quando Cristo te encontrou, você era apenas barro. O homem foi formado do pó da terra. Então, quando Cristo te chamou, lembra de Pedro? Como é que se chamava Pedro? Quefas. Cristo disse: tu te chamarás agora Petros. Aquele que é chamado agora é um Petros. Agora você não é mais barro, agora você é pedra. Mas você é uma pedra bruta. Pensa numa pedra esquisita você é. Olho para a Natália enquanto uma pedra, eu falo: misericórdia, Pai. Nós somos pedras barrocas. Pedra barroca quer dizer uma pedra irregular. Nós somos cheios de tensões. Nós somos pedras, porque Deus nos chamou, Ele nos transformou de pó em pedra, glória a Deus, mas essas pedras não são adequadas para a construção dessa nova casa, desse novo templo. Não dá. Cheio de ranhuras. As pedras não se encaixam uma na outra. E Cristo, portanto, o grande construtor dessa casa, Ele olha para essas pedras todas e diz: eu tenho que fazer uma obra. Essas pedras têm que se encaixar, têm que se ajustar. Muita coisa do velho homem, da velha natureza, da velha vida, vícios, costumes, pensamentos, tem que ser convertidos, transformados para essa obra. Entenda em nome de Jesus, você é uma pedra nessa construção de Deus. A obra de Deus, Deus está edificando uma casa.
Nós somos as pedras. Só que nós queremos ser edificados de qualquer maneira. Vou ficar aqui, é aqui meu lugar. Pode até ser aí, mas não está se ajustando. Deus vai trabalhar. Cada uma das pedras serão lapidadas por Ele. Ele fará essa obra. Agora, nesse ponto, entenda, você também entra não somente como material para a edificação, mas Cristo conta com você, para que você contribua nessa edificação. Para falar a verdade, ou melhor, para falar mais claramente, Cristo é quem edifica, mas Ele edifica por nosso intermédio. Ele quer usar você, para que quando você agir na causa de Deus, seja Ele agindo em você, para que essa edificação aconteça. Mas como nós vamos edificar, sem conhecer a planta desse templo? Você conhece a planta desse templo? Olha para o cristianismo, está todo mundo trabalhando, todo mundo. Todos os crentes estão trabalhando, todos estão na obra, todos querem edificar. Mas já viu a confusão? Tem gente levando pedra para a direita, e o outro está levando o betume para a esquerda. Tem outro que está na sua própria casa dizendo, não, eu vou ficar aqui, que o outro edifique sozinho lá, depois vai dar certo no final. Cada um falando uma coisa. Tem um grupo falando em língua estranha, tem outro caindo endemoniado, tem outro gemendo no chão, chorando, aquela música que não acaba nunca, 20 minutos de música com 2 palavras. Lindo, 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 lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Não para. Não que essa música seja feia. E que Cristo é lindo, inclusive. Eu me refiro quando a pessoa pega aquela música e fica aquela ladainha, não acaba nunca, gemendo, 2 horas. Ah, lindo, lindo, lindo. Tem que ficar ali. Tá bom. O outro está jejuando no monte. O outro está indo para Israel buscar pedra, buscar água, buscar... O outro fazendo campanha. Será que tudo isso é a obra? Cada um faz uma coisa diferente. Um guarda o sábado, outro usa o véu. Um come a hóstia, o outro não come hóstia. Um brigando do batismo por imersão, outro por aspersão. Essa é a obra? Não está faltando uma planta comum para todos? Hein, pessoal? Não está faltando uma planta? Já imaginaram colocar aqui uma planta? Essa é a planta. E todos os construtores agora começam, opa, vamos obedecer a planta. Nem Moisés, que é do Antigo Testamento, construiu o primeiro templo do Antigo sem a planta. Está lá capítulo 20, versículo 8 de Êxodo. Moisés, faça o santuário segundo o modelo que eu vou te mostrar. As medidas, até os pregos tinham o tamanho certo. Os materiais, o tipo de madeira, tudo era muito bem especificado. Isso porque na obra de Deus, nós temos que atentar para o modelo divino, porque esse templo é para Deus, não é para o homem. E nós como servos, como construtores, precisamos nos ajustar à planta do templo. Pastor, e essa planta aí, como é que é? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 3 em diante. Você quer ser o construtor? Quer, Eula, construir? Quer edificar? Ou não? Sério? Você quer, irmão Marquinhos, edificar? Lembra que nós somos edificados e edificamos. Quer edificar, Marcinho? Encontraram o texto aí? Primeira coisa,
quando se fala de edificação, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem, isso é Paulo dizendo, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, ele rogou a Timóteo, a quem ele escreve a carta, permanecesses ainda em Éfeso. Paulo disse, Timóteo, permanece em Éfeso. Não saia de Éfeso. Fique em Éfeso. Por quê? Para admoestares a certas pessoas. Você é um Timóteo, viu? Timóteo, você quer edificar? Atenta para uma coisa. Você tem que permanecer na posição de um arauto, na posição de um mestre, na posição de um pregador. Você tem que exortar algumas pessoas. Qual é a exortação que devemos fazer? Versículo 3. Permaneceres em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Você quer edificar? Se atente qual é a doutrina que você está ensinando. Quando ele diz, não ensine outra doutrina, porque só existe uma doutrina. É a doutrina do cabelo comprido? É a doutrina do véu? Do sábado? De não comer carne de porco? De não beber Coca-Cola? De não tomar cerveja? Não jogar dominó? Qual que é a doutrina única? Não ensine outra, é só esta. Nós estamos falando de edificação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Pela graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. E o fundamento é um só. É Cristo Jesus. Qual é a doutrina? É Cristo Jesus. Ele é a pedra de esquina. Sabe por quê? Porque todos se ajustam, se alinham nele. Ele é a medida. Não ensine outra coisa que não seja Cristo. Cristo é o único fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 em diante. Continuando o texto de Paulo a Timóteo, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Porque pode ser o caso que alguém fala, não, eu não estou ensinando outra doutrina, estou ensinando Cristo. Mas você não está ocupado no trabalho de Deus com coisas que não levam a lugar nenhum? O tempo é tão precioso. Não devemos nós nos ocupar com fábulas e com genealogias sem fim, com discussões acerca de coisas que não levam a lugar nenhum. Está lá o indivíduo querendo saber quantos espinhos tinha na coroa de Jesus. E daí? Está lá o outro querendo saber onde está a arca de Noé. Está lá o outro pregador pregando. Imagina a pregação do indivíduo. Irmãos, eu me admiro da mulher de Noé. Pregação do indivíduo. Porque a mulher de Noé, misericórdia, devia ser muito tranquila e mansa. Porque aqueles animais daqueles 120 dias dentro da arca, fazendo cocô e xixi, e ela limpando todo dia. A Bíblia tinha que ter o nome dela. Tinha que constar o nome dela na Bíblia, porque, mulher de Deus, é a pregação do indivíduo. Nem se ocupar com fábulas e genealogias sem fim. Olha o finalzinho do versículo 4. Que antes promovem o quê? Discussões. Gente, olhe para mim, vocês da internet aí, ó. Vocês aqui da internet, presta atenção, você vai ouvir essa mensagem na semana que vem, lá no nosso canal do YouTube. Por quê? Que quando vem uma revelação tão bonita, nós não compartilhamos nada, não falamos nada, mas ficamos na internet discutindo coisas que não vão para lugar nenhum. Discutindo se Jesus vai vir antes
durante ou depois da grande tribulação. Que importa, se prepare. Estão querendo saber se o Macron é o anticristo. O indivíduo é o anticristo, dorme com o anticristo, anda com o anticristo. Quer saber se o cara da França é o anticristo? Como assim? Está aí em você. É só olhar um pouquinho para ver quantos pensamentos anticrísticos não há ainda no coração. Diz o texto: não ensinar outra doutrina, nem se ocupar com fatos de genealogia sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus na fé. Quando diz o serviço de Deus, nós temos aí a economia de Deus, o propósito de Deus, o ministério de Deus na fé. Essa fé que diz aí como fundamento é exatamente essa verdade que é Cristo. O serviço de Deus só pode ser promovido na genuína fé do Evangelho. Agora, nós somos chamados, portanto, a olhar para a planta e fazermos segundo a vontade de Deus. Para tanto, chegamos agora ao texto que fecha essa ministração, que foi o texto inicial dessa pregação, Efésios capítulo 1, capítulo 4, desculpe-me, Efésios capítulo 4, versículo 11. E eu chamo sua atenção, que você olhe para cá agora. É o ponto mais alto dessa ministração. Deus sabe de tudo. Você quer construir, quer edificar, quer ser edificado, e Ele mesmo, este Ele aqui se refere ao Cristo ressurreto, dos versículos anteriores. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esta é uma ação de Cristo depois da sua ressurreição. Basta você ler os versículos 8 e 9, que dizem claramente que Cristo morreu e ressuscitou. E esse Cristo em ressurreição, Ele concedeu uns para. Sabendo o Senhor dessa obra de edificação, eu vou colocar aqui alguns homens dons estabelecidos. Deus deu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e ainda outros para serem pastores e mestres. Com qual propósito o Senhor deu tais homens? Com vistas, versículo 11. Com vistas. É assim que a gente lê a Bíblia, olha. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres. Deus deu tais homens com vistas. Deus deu tais homens com o propósito, com uma finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você quer ser aperfeiçoado? Comece no sentido do texto. Você precisa desses homens dons. Eu sei que vivemos numa época de muita confusão religiosa. Eu sei disso. Eu sei que há muitos chamados apóstolos que não são. Eu sei que há muitos chamados profetas que não são. Eu sei que há muitos que são chamados de evangelistas que não são. E há muitos pastores que também não são. Na verdade, há muito mais apóstolos, profetas, evangelistas e pastores que não são do que são. Eu sei disso. Porque tem muito enganador, muito lobo. É o que mais tem. Na verdade, você tem que encontrar onde está o apóstolo, o evangelista, os pastores e mestres, os profetas. Agora, por gentileza, não comece a discutir agora as questões secundárias, né? Ah, pastor, então tem apóstolo no dia de hoje? Olha o que o cara quer saber. Ele quer discutir fábulas, genealogias, coisas que não levam a lugar nenhum.
Não importa, não vai pelos nomes, vai pelo encargo. Lembre-se, Deus nunca fará de alguém um apóstolo sem que lhe capacite com a revelação neotestamentária. Fica fácil saber, está na televisão passando no canal tal, o apóstolo fulano. É 1 minuto ouvindo para saber que ele não é apóstolo de Deus, coisa nenhuma. Está pregando dinheiro, está pregando semente, está pregando cajado, fala mais no nome do capeta que no nome de Deus. Nada de apóstolo, bobagem. Atente, Deus nunca levantará alguém como profeta, nem como evangelista, nem como pastor e mestre, sem que Deus capacite profundamente com revelações profundas da verdade acerca de Jesus Cristo. Mas não são revelações inventadas de quem disse que foi arrebatado ao céu ou ao inferno, que vem com aquelas revelações sem pé nem cabeça. São revelações que podem ser constatadas nas Escrituras. Vocês estão entendendo? Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Dudu, quer ser aperfeiçoado? Que maravilha. Se você quer ser aperfeiçoado, Deus concedeu pessoas que vão te ajudar. Pessoas que são honestas, que se dedicam à verdade, vivem a verdade, a despeito de suas fraquezas, estão no caminho, não somente de alcançar o entendimento, mas sobretudo trabalham com afinco para que você seja aperfeiçoado na verdade. E por que você precisa de ser aperfeiçoado na verdade? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Vamos lá? Exercício de leitura. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Qual o propósito? Os santos precisam de ser aperfeiçoados. Deus deu tais homens para aperfeiçoar os santos. Eu pergunto, e os santos precisam ser aperfeiçoados para quê? Olha no texto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, tem uma preposição aí. É uma cadeia. Ele deu esses homens bons com o objetivo de que os santos sejam aperfeiçoados. E os santos precisam de ser aperfeiçoados para o desempenho do serviço. Essa palavra serviço na sua Bíblia, no grego, é para o ministério. É o ministério do Novo Testamento, que é o ministério da nova aliança. Lembra das mensagens anteriores? Que é o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito, que é o ministério da vida, que não é o ministério das tábuas da lei de Moisés, que não é o ministério das tábuas, da lei escrita em tábuas de pedra, não é o ministério da morte, nem da condenação, que tinha glória passageira. Os santos devem ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. E eu pergunto, e para que o seu serviço? Para que você trabalha? Permitam-me corrigir algo aqui. Eu vou dizer algo para vocês aqui, eu vou falar. A quantidade de pessoas que vieram para esse ministério, de volta à palavra, e chegaram aqui, pessoas até entendidas, pessoas inteligentes, pessoas diversas, e quando chegaram aqui, que viram que o nosso modelo não era aquele modelo de dar uma presidência para um, a vice-presidência para o outro, a vice da vice-presidência para um terceiro. Quando viu que não tinha o cargo nem para ser o terceiro vice-presidente da campanha do quilo, foi embora.
Porque o sistema denominacional que está estabelecido no meio dos crentes é um sistema de que as pessoas têm que ter um cargo, porque elas entendem que a obra de Deus é fazer gincana, é montar um coral, reger coral, dirigir um culto, fazer isso, aquilo, outro. Não que essas coisas não sejam boas ou não tenham lugar, mas o serviço não visa o próprio serviço. Não é o coral pelo coral, não é o grupo de louvor pelo grupo de louvor. Não adianta eu vir aqui, chegar aqui, tocar, cantar para dizer que está tocando bem. Não é por aí. Ah, não vou mais tocar porque o irmão disse que eu toco desafinado. Não é por aí. Você não toca para você, você não canta para você. Nada que se realiza é para você. O serviço não se esgota no serviço. Nós temos que ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. E esse serviço é para a edificação do corpo de Cristo, queridos. É como um membro. Você conhece alguém que tem os olhos bonitos? Quando eu falo, não que os olhos não sejam bonitos de todo mundo, mas tem olhos que têm uma expressão diferente, até pela questão mesmo da nossa própria raiz. Nós brasileiros temos os olhos geralmente castanhos. Um olho preto é difícil encontrar, mas encontra bastante. A maioria é castanho. Ora, um olho verde já é mais difícil. Então nós acabamos por admirar o olho verde eventualmente pela... Não, essa palavra escassez, é quase isso, é outra palavra. Pela raridade. É uma coisa mais rara. Tudo que é mais raro é mais visto, mas um olho azul, então, um olho cor de mel, misericórdia. Lindo. É mais bonito que o azul. Eu tenho medo de olho azul. Tenho medo de olho azul. Se for de olho azul, eu levo um espanto. Calma. Está tudo bem. Né? Mas de todo modo, a ideia é, imagine os olhos. Os olhos têm uma função. Tem função tão importante quanto os olhos. Ele enxerga, ele lê. Puxa, que coisa maravilhosa. Só que ele não existe para si. Ele existe para conduzir o corpo. Imagina os olhos acordar de manhã e falar assim, ó, hoje estou fora. Hoje eu estou fora. O corpo que se vire para lá. Hoje eu não enxergo. Hoje eu não conduzo ninguém. Imagine o coração seu, hoje eu não trabalho. É problema seu, se vira. Queridos, nós precisamos de homens dons para que nos aperfeiçoe. Nós somos aperfeiçoados para o cumprimento do ministério, do serviço. E nós trabalhamos no serviço de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Temos que entender isso, nós temos esse chamamento. Pelo menos essa tarefa ordinária desses dias é esta edificação. Versículo 14 ou 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja como ninguém fica para trás. Esse trabalho é para que todos cheguem. E todos deverão chegar a essa unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, ou da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Daí já dá para perceber o tamanho do nosso trabalho. Queridos, quantidade de pessoas estão sendo arrastadas pelo erro. Queridos, a quantidade de pessoas que estão aí agitadas de um lado para o outro, como folhas levadas ao vento, pelos ventos de doutrinas. Quantidade de crentes meninos que não entenderam a Cristo, não compreenderam a verdade que é o Senhor. Então nós temos um grande trabalho até que todos cheguem a uma unidade. Versículo 15 nos diz como devemos caminhar. Mas, esse mas quer dizer o que aí? Não sermos meninos,
não sermos agitados de um lado para o outro, não sermos levados pelos ventos de doutrinas, não ficarmos por aí sendo enganados pela artimanha dos homens ou pela astúcia daqueles que querem nos conduzir ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Este é o convite. Se você é do Ministério de Volta à Palavra, saiba, você aqui não vai ficar sendo levado de um lado para o outro, não. Aqui você tem que criar raízes na verdade. Você não vai ficar sendo enganado, seduzido por homens perversos. Qual que é o nosso caminho? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Vocês querem isso? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga glória a Deus. Queridos, que essa palavra possa nos ganhar. Nós estamos lutando, viu? Estamos lutando para que os irmãos entendam, para que os irmãos sejam aperfeiçoados.